Então, um desenvolvimento que a gente poderia fazer aqui e se eu tivesse aqui um objeto muito difícil de medir a inércia, ou de calcular ela de forma numérica, e quisesse determinar a partir do conceito de vibrações. Então a gente poderia aqui, que é usual fazer essa abordagem, eu vou elevar ao quadrado os dois lados aqui, tá bom? Vou isolar aqui o momento de inércia, de massa, em torno do ponto O aqui. Então ficou aqui força-peso, vezes a distância do CG até o ponto O, dividido pela frequência natural ao quadrado. Tudo isso aqui é em sistema internacional aqui. Se a gente conseguisse pegar um objeto, qualquer que seja aqui, fixar um ponto aqui criando um eixo de rotação, e esse ponto fixo. E aí se o sistema ele girar em torno desse ponto aqui, a hora que a gente fosse determinar o momento de inércia de massa, se eu conheço a massa do sistema e essa distância d aqui, e medindo experimentalmente a frequência natural, então eu consigo estimar o valor do momento de inércia de massa. Então, a partir da equação que a gente viu que desenvolveu para determinar o momento de inércia de massa, a gente precisa saber a massa total, a distância do CG até o ponto de pivoteamento, e a gente não sabe onde que é a posição do CG desse objeto aqui, que a gente vou determinar agora, e a estimativa da frequência natural que a gente faz pela oscilação dado na condição livre dela aqui. Então, só alguns dados que a gente vai precisar aqui. Então, a distância que eu vou chamar de distância de apoio aqui, vai de um ponto até o outro aqui, mais ou menos 12 centímetros. E aí, essa massa aqui, pesando aqui na balança, deu 125 gramas. Para determinar o CG, então, para determinar a posição horizontal do centro de gravidade, eu vou medir lá, deito o objeto, meço duas posições de força, e aí meço a força-peso aqui, então a massa total dela, e aí o objetivo é determinar aqui qual é a distância do CG até os pontos de medição das forças aqui. Então, uma variável aqui, uma variável P aqui. A soma aqui, essa distância de F1 até F2, ou seja, a soma de A mais B, que são esses 12 que eu já tinha previamente medido aqui. Essa força mg aqui seria a massa total, então 125 gramas aqui multiplicado pelo g, e me dá já a força-peso. Eu vou pegar duas balanças, colocar lateralmente aqui, pego esse objeto aqui, deito ele, porque eu quero determinar o CG ao longo desse comprimento aqui, então eu vou deitar ele e vou usar a gravidade como referência. E aí apoio a parte de baixo aqui na primeira balança e numa outra posição aqui eu apoio na segunda balança. E aí meço a força-peso, ou melhor, massa, né, que é uma balança. Meço o equivalente à força-peso no primeiro apoio, na primeira balança, na segunda balança. Meço essa distância de apoios, que seria no nosso caso aqui 12 centímetros. E aí, pela somatória de momentos, eu determino qual seria esse valor de A e B aqui. 66 gramas de força-peso F1 aqui. 60 gramas aqui no outro lado aqui. Fazemos aqui então a somatória dos momentos, por exemplo, em relação à posição 1. Então, o momento gerado por essa força aqui é zero. Pela orientação positiva de x para y positivo, então mg gera um momento negativo em relação ao ponto 1. Então vai ficar menos mg vezes a, que é a distância aqui, o braço, F2 mais A mais B aqui. E como está em equilíbrio estático, então a somatória é igual a zero aqui. O valor que F2 que foi medido aqui era de 60 gramas. L, que é 12, então 12 vezes 10 é menos 12 metros. Dividido pela massa total, 126 vezes 10 a menos 3 vezes 9,81. Então, esse aqui seria o valor de A. Fazendo a conta para determinar o valor de A, então a gente chega em 5,71 aqui. E a mesma coisa para o B, como a gente sabe que A mais B
é igual a esses 12 centímetros que eu medi aqui, então o B vai ser igual a 6,29 centímetros. E aí, só que a distância que a gente quer realmente determinar aqui seria essa distância aqui, que lá na equação a gente chamou de D, que seria a distância do CG ao ponto de pivoteamento. Então, existe aqui o ponto de pivoteamento na estrutura e a altura do CG aqui estava em algum lugar que a gente determinou aqui. Então, da posição de contato inferior aqui até o ponto de pivoteamento, eu medi aqui na régua e tinha dado 7 centímetros. Então, significa que essa distância aqui, que é os 5,71 centímetros, e essa distância aqui do pivô, aqui na ilustração, até a força F1 aqui, medida embaixo, então essa distância seria de 7 centímetros aqui. Aproximadamente 1,30 centímetros aqui. Seria a distância D aqui. E aí, a resposta que vocês estão vendo aqui, em função do ângulo aqui, θ, que seria oscilatório. E esses pontos em vermelho que são os pontos onde eu marquei lá manualmente. Então, eu peguei de 3 em 3 o frame aqui, não peguei todos os frames. Aqui embaixo, na tabela, ele me dá o tempo e o vetor θ, o parâmetro θ. Vamos processar aqui o parâmetro θ então. Eu vou copiar ele, colar ele aqui. Então, já deixei preparado aqui para ficar mais rápido. A abscissa é o vetor do tempo em segundos e a ordenada é o vetor de ângulo do grau de liberdade em graus aqui, que veio lá do programa. Quero determinar a frequência natural, então eu vou pegar os instantes de tempo onde ele chegou nos pontos de máximo para cada ciclo. E depois eu calculo aqui a frequência natural. Então primeiro deu 1.7, lembrando que é o eixo da abscissa, né? Nesse caso aqui, 2,9, certo. Então, a fórmula, né? 1 sobre o instante de tempo atual menos o anterior. Então, esse intervalo de tempo que demorou para vir de um pico para o outro pico, inverto ele, faço 1 sobre ele, e aí eu chego na frequência natural, que nesse caso aqui. Então, no primeiro que ele deu aproximadamente 0,83 Hz aqui. E aí, calculando de 2 em 2 aqui, até o final, e aí depois geralmente a gente trabalha com a média, né? Então deu 0,8766 Hz aqui. Daí só substituir na fórmula matemática. Então, o momento de inércia em relação ao ponto O que a gente quer vai ser já deixar aqui, né, convertido. 0,126 kg vezes 9,81 metros por segundo quadrado vezes 0,0129 metros dividido pela frequência natural ao quadrado, 5,51 ao quadrado aqui. Então, o momento de inércia aqui, ele vai dar 5,26 vezes 10 a menos 4 quilograma metro quadrado.